Bom dia, gente, boa tarde ou boa noite. Professor Ednardo Queiroz, vamos falar sobre arte, ok? Nós estamos passando agora para a unidade 2 do tema 1. Na verdade, não vamos entrar no tema 1 agora, vamos começar fazendo a introdução da unidade 2, ok? Esse capítulo, ou essa unidade 2, vai trazer para a gente uma quebra daquilo que a gente vinha falando sobre música, e vamos falar sobre arte contemporânea, ok? Na verdade, a unidade vai se dividir em duas partes. Vamos falar sobre arte moderna e arte contemporânea. Por quê? A gente já falou um pouco sobre arte moderna em períodos anteriores, mas agora vamos falar sobre arte contemporânea. Para que a gente possa entender bem esse conceito de arte contemporânea, que é um pouco subjetivo, a gente vai precisar entender um pouquinho como foi essa passagem da arte moderna para a arte contemporânea, ok? Para a gente começar, a gente vai falar sobre o artista brasileiro Cildo Meireles. Cildo Meireles é o artista, dentro dessa esfera de arte contemporânea, que mais é conhecido fora do Brasil pelo seu trabalho. Ele é um artista do carioca brasileiro, que nasceu por volta dos anos 60, final dos anos 50 para os anos 60. Não vou precisar aqui a data, o ano do nascimento dele, mas que começou a se apurar ou se inteirar das escolas de arte, de trabalhar com arte, nos anos de chumbo, como se diz, naquele período onde houve a ditadura militar no Brasil, né? Entre 60 até os anos 80, o início dos anos 80. Então o Cildo Meireles, ele trouxe para o Brasil essa proposta de arte contemporânea, né? Que também já era uma arte que já estava espalhada no resto do mundo. Não foi uma ideia dele, né? Ele veio de um período, digamos que onde ele se identificou, se reconheceu na arte moderna, passando para o período contemporâneo. Alguns historiadores dizem, e não é um senso comum, vocês não vão encontrar isso como sendo uma regra em todos os livros, que a divisão de arte moderna e arte contemporânea se deu em 1945, ali na Segunda Guerra Mundial. Antes, do começo do século até aquele período, se diz que havia um conceito de arte moderna, e logo a partir daí começaram a usar esse contemporâneo. Na verdade, a arte moderna começou no século anterior, por volta de 1850, 1860, passando para o começo do século XIX e passando para o século XX, né? Século XIX passando para o século XX. Mas isso não é um senso comum, como eu estou dizendo para vocês. Alguns livros vão trazer referências diferentes, outros, como eu estou dizendo para vocês agora, né? Alguns historiadores vão concordar comigo e outros vão discordar. Mas a gente tem como base mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, o que era que havia no período de arte moderna? Como eu falei, lá de 1860 até no começo do século, 1920, 1925, o mundo todo respirava áreas da arte moderna, né? Esses movimentos de arte moderna, eles eram inovadores, diferentes. Eles vinham quebrar aquele modo clássico de arte, que era a arte acadêmica, a arte clássica, que aqui no Brasil também havia, né? Da escola de arte francesa, da missão artística francesa. Então, quando a gente falou sobre Tarsila do Amaral, né? Semana de Arte, Semana de 22, Semana de Arte Moderna de 1922, a gente estava também respirando esse ar, essa ruptura de quebra do clássico para o moderno. Isso aqui no Brasil foi se ver essa diferença mesmo lá pela volta dos anos 50, dos anos 60, exatamente no período que o Cildo Meireles nasceu. E a gente vai trazer para vocês dois trabalhos do Cildo Meireles de grande importância. O primeiro deles é Babel. Esse trabalho do Cildo Meireles trata de uma construção em forma de torre circular, fazendo referência à torre bíblica, à torre de Babel bíblica.
é uma das questões do módulo de vocês. Por que recebeu esse nome? Porque esse trabalho, essa escultura do Cid Meirelles é feita de rádios antigos que ele colecionou durante 11 anos e foi montando os maiores embaixo e os menores em cima. Todos esses rádios funcionais, eles funcionam, cada um, para o espectador que vai chegar no local onde está essa escultura, vai escutar cada um desses rádios funcionando. São milhares de rádios, né? Essa escultura, em alguns locais ela tem 5 metros, em outros onde ele monta em outra maneira diferente, em outro local diferente, em outro museu, chega até 8 metros. E todos os rádios funcionam e estão em estações de rádios diferentes, né? Desculpe, acabou aqui a música. Então, o Cid Meirelles quis trazer para as pessoas uma referência ou um conceito do que é a vida moderna, né? Onde muitas vezes a gente está conversando com alguém sem falar. E os rádios trazem um monte de volume de vozes e de estações diferentes. Uns tocam música, outros falam sobre política, outros sobre igrejas que trazem o seu recado para as pessoas. Então, são várias informações de milhares de rádios nessa torre, tudo ouvido ao mesmo tempo. O que é que vai gerar? Uma certa confusão na cabeça do espectador. Alguns autores dizem que essa confusão ele fez intencionalmente, né? Para que as pessoas tivessem uma sensação de mal-estar, de cacofonia. O seu cérebro vai tentar entender uma coisa, mas não consegue. Então fica aquela confusão. Isso é uma referência ao mundo moderno. Apesar dos rádios serem antigos, mas a sensação que se tem é que a gente está numa rua. Por exemplo, num sinal, onde tem pessoas vendendo laranja, onde estão pessoas vendendo desentupidor para fogão a gás, né? Onde estão vendendo jornal, alguém está querendo limpar o para-brisa do seu carro, é carro buzinando, é criança chorando. Então, é uma confusão realmente, ele está tentando trazer isso para a nossa realidade moderna. O outro trabalho que o Cid Meirelles vai trazer para a gente é o vermelho, deixa eu colar aqui, vermelho, desvio para o vermelho 1, impregnação. O que é essa obra? O Cid Meirelles, durante um tempo, colecionou vários objetos de cor vermelha para montar uma sala, um ambiente de uma sala de estar. Todos os objetos desse espaço, dessa casa, não é só uma sala de estar, mas uma casa, né, com compartimentos, são vermelhos. O tapete, o peixinho do aquário, o armário, a estante, né, a televisão, o sofá, tudo vermelho. Então, qual é a sensação que se tem quando chega num ambiente desse? Cada pessoa pode ter uma leitura diferente quando se trata de arte conceitual, né, que é o caso. Então, mas o Cid Meirelles, ele teve uma motivação pessoal. Alguém da família dele, dos conhecimentos da família, dos pais dele, né, foi assassinado. E as pessoas que chegaram no local escreveram com sangue, isso parece uma coisa meio grotesca, né, forte inclusive, escreveram com sangue mensagens com o sangue do morto na parede, né? E isso ficou na memória sensitiva dele quando ele era mais novo. E ele levou para a vida adulta e transformou isso numa obra de arte. A motivação dele foi essa, de transformar aquilo dali, falando sobre a violência urbana, né? A questão da agressividade urbana. Mas cada pessoa que entra nesse ambiente pode ter uma sensação e uma leitura, digamos assim, diferente do que o Cid Meirelles propôs. E, na verdade, a arte conceitual tem essa ideia, né? A ideia é mais importante do que a obra em si mesma. Por isso que tem esse nome de conceitual. O conceito que está por trás da obra é muito mais valorizado e muito mais importante do que a própria obra em si mesma. Então, nós vamos terminando aqui esse vídeo. Não deixem de ver os vídeos sugeridos, principalmente o vídeo do Edu, para vocês entenderem bem o conceito de arte moderna e arte contemporânea, arte conceitual contemporânea, tá? Um grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. A gente precisaria de um capítulo enorme, de um vídeo de meia hora para poder explicar a arte conceitual. Mas qualquer dúvida que ficar, vocês por favor tirem no bate-papo que a gente tem semanalmente. Aliás, vocês não têm, que é do nono, né?
mas vocês podem tirar no grupo, ok? No grupo de estudo de vocês, ou então deixar as dúvidas